conversa com Jó. E ele diz assim: grite, Jó, veja se alguém te responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. Nós estamos falando aqui de um amigo que estava conversando com outro amigo que estava passando por um problema terrível. Muitas decepções, muitas percas ele tinha passado. E aquele amigo chega e começa a incentivar Jó, a clamar, a buscar. Por vezes ele fala: Jó, se você pecou, pede perdão para Deus. Jó, eu te aconselho que tu leve os teus problemas para Deus, mas faça alguma coisa, Jó. E aqui nesse versículo, quando ele diz que Jó deveria gritar e clamar, ele estava dizendo para Jó: não adianta você ficar em silêncio, não dá para ficar em silêncio, não dá para ficar paralisado diante do problema. O Senhor está falando com você nessa noite, que é noite de restituição na tua casa, de restauração, mas chegou o momento que você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um posicionamento, porque ficar estagnado, paralisado, diante do problema, não vai resolver. Assim como nós vimos nesse diálogo, a palavra está dizendo que aquele amigo, ele fala: Jó, ficar estagnado não vai te levar a nada, muito pelo contrário, vai te levar à morte. Meus irmãos, eu quero que você entenda que uma água parada, ela é uma água poluída, ela é uma água suja, ela não tem valor nenhum, ela cheira mal, ela acumula sujeira. E na nossa vida não é diferente, na nossa vida espiritual, independente da situação que você esteja vivendo, você serve um Deus vivo e poderoso, ao qual a palavra dele fala que ele te dará recompensa pelas tuas obras. Por que é que você está parado? Por que é que você está estagnado diante desse problema? Você está vendo o dia passar, a semana passar, o mês passar, e você fica ali se lamentando, e você fica ali perguntando: Deus, o que foi que eu fiz? É momento de você se posicionar. Naquele momento Jó não tinha mais nada para fazer, ele não tinha mais nada. A única coisa que restou na vida daquele homem foi a sua mulher. E Deus só permitiu que aquela mulher continuasse na vida de Jó, porque lá na frente Deus ainda ia usar ela para provar mais ainda a fé de Jó. Porque chega um momento que a mulher chega para Jó e diz: abandona esse Deus e morre. Não é momento de ficar prostrado. Quem quer restauração tem que correr atrás dela. Quem quer restituição tem que lutar, tem que buscar. Aleluia. O amigo de Jó acha que ele tinha pecado, e a palavra fala que ele fica insistindo para que ele peça perdão. E eu quero dizer para você que se você está em pecado, se nós estamos em pecado, nós devemos pedir perdão. Se estamos na prova, precisamos clamar a Deus por ajuda. Tomar uma atitude é extremamente necessário, independente do deserto que você esteja passando. Tomar uma decisão: eu decido avançar, eu decido lutar, eu decido me posicionar, eu decido, porque eu tenho um Deus que é o meu justo juiz, que é o meu advogado e que é o meu intercessor, e hoje eu decido lutar pela vida. É isso que Deus quer. Posicionamento, aleluia. Versículo 6, olha só: a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Mais uma parte da conversa daquele amigo de Jó. A nossa vida e as questões que enfrentamos são resultado das nossas escolhas. Aquilo que você está passando hoje é o resultado da tua escolha de ontem. E o que você vai passar amanhã é o resultado da tua escolha hoje. E hoje Deus te dá uma oportunidade para que você se posicione. Se você está em pecado, peça perdão. Se você está com brechas, feche as brechas. Mas entenda que é tempo de consertar a tua vida. É tempo de restituição, sim, mas também é tempo de conserto. Aleluia.
Ou estamos sendo provados mediante a nossa fé, ou estamos sofrendo por legalidades dadas ao inimigo. Jó, ele não tinha pecado. Ele estava sofrendo como forma de provação da fé dele. A fé dele estava sendo provada. Deus permitiu que aquela situação acontecesse para que a fé de Jó fosse provada. E a nossa fé, pastora, nos leva ao sofrimento. Eu quero dizer que leva. Sadraque, Mesaque e Abednego, pela sua fé, foram jogados naquele lugar terrível, aonde não tinha saída, aonde não tinha escape. Eles poderiam sair de lá torrados, moídos. Eles poderiam nem sair de lá. E eles eram de fé, eles tinham fé. Mas a mesma fé que levou eles para aquela prova terrível, foi a mesma fé que mudou decretos naquele lugar. Aleluia. Glórias a Deus. A fé de Jonas. Jonas era um homem de fé. Ele cria em Deus. Mas a fé dele levou ele para dentro do estômago de um peixe. Porque fé sem obediência não tem valor nenhum. Aleluia. Nós precisamos ter fé, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos lutar, porque a palavra de Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Ficar parado, ficar estagnado, ficar chorando as mágoas não é a solução. E quando eu falo, meus irmãos, que Deus diz que nós temos que ter bom ânimo, nos esforçarmos e termos bom ânimo, eu quero deixar bem claro para você essa passagem, que sim, eu preciso me esforçar, mas eu preciso me esforçar com alegria, com confiança, com uma fé inabalável, com certeza que Deus vai intervir em meu favor. Não adianta nada eu me esforçar murmurando, eu me esforçar questionando a Deus, eu me esforçar reclamando da vida. Não é esse o caminho. É se esforçar com bom ânimo. Aleluia. E olha só, se você pecou, se eu pequei, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para ver restauração, para ver restituição, muitas vezes é necessário nós sermos desconstruídos. Porque nos deixamos, nós construímos a nossa vida muitas vezes em cima dos nossos achismos, em cima do nosso egoísmo. E chega um ponto que Deus, Ele é da vontade dEle nos restaurar, é da vontade dEle nos reconstituir. E para isso Ele precisa desconcertar. E nesse momento que Ele desconcerta, Ele vai lá e conserta, Ele vai lá e faz de novo, e agora Ele faz para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! Glória a Deus. No mundo, olha só, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que se nós pecamos, Ele nos perdoa. Jesus está dizendo que nós vamos sofrer aflições, mas nós vamos vencer, porque Ele também venceu. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem a mente de Jesus Cristo. Por que é que você está estagnado, paralisado, oprimido, sofrendo por essa situação que você está vivendo? Você está vivendo fora da tua identidade original, porque a tua identidade original é que você é imagem e semelhança de Deus e você pensa como Deus pensa. Logo, se você está vivendo algo diferente, você está fora da identidade que Deus te deu. Mas hoje, o Senhor, Ele vai restaurar a tua identidade. Aleluia! Talvez até aqui você viveu como bastardo, mas hoje você vai sair daqui sendo chamado de filho, porque você é filho. Aleluia! Glórias a Deus. Primeiramente, no primeiro momento daquela conversa, aquele amigo, ele questiona, ele insiste para que Jó clamasse, ele fala muitas coisas duras para Jó.
Mas logo em seguida ele fala: Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Machuca, mas Ele mesmo cura. Primeiro Ele fere, depois Ele cura. Primeiro Ele humilha, depois Ele exalta. Deus vai te salvar, Deus vai te dar provisão, Deus vai te proteger das más línguas. O Senhor está falando com Jó, está falando com você nessa noite. E o Senhor diz: você terá filhos. E o Senhor diz: você vai morrer velho e forte como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Aleluia! Glórias a Deus! Porque se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia! Jó, a vida nos ensina que é assim, essa é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Essa é a verdade de Deus. Passaremos por provações, passaremos por lutas, passaremos por momentos que vamos pecar porque somos falhos. Mas existe um Deus que nos perdoa, existe um Deus que nos faz vencedor, existe um Deus que nos restitui todos os dias, a menos que eu não esteja disposto a permitir que Ele trabalhe na minha vida. Jó tinha passado por tantos problemas, mas aquele amigo disse: essa é a realidade que Deus tem para você. Ele vai te reconstruir, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar. Primeiro Ele te quebrou e agora Ele te exalta. E por que Deus precisa fazer tudo isso que eu acabei de ler? Porque por vezes o vaso ele é construído, mas não da maneira de Deus, não da maneira que agrada a Deus. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós até adoramos, servimos, glorificamos e procuramos ser fiéis a Deus, mas nós ainda estamos com questões que precisamos ser limpos. E nesse momento Deus diz: eu vou usar esse vaso, e eu vou usar para a minha honra. Por isso eu vou quebrar, por isso eu vou esmagar, por isso eu vou desconstruir, e vou construir agora para a minha glória. Eu vou encher de azeite, vai transbordar, e esse vaso chegou aqui quebrado, mas a partir de hoje, ele vai ser obra-prima das minhas mãos. Aleluia! Porém, a ordem é, preste atenção para finalizar. Porém, a ordem é: se volte para Deus, se conserte com Ele, suporte a provação, seja forte e corajoso, e você vai viver de milagre em milagre. Os milagres de Deus não são para pessoas que são covardes. Os milagres de Deus são para aqueles que são corajosos. O milagre de Deus é para você que teve coragem de enfrentar todos os problemas que você teve hoje, e estar aqui na presença de Deus, e estar aqui hoje ouvindo essa palavra. O milagre de Deus é para você. Seja forte e corajoso, te posiciona, porque hoje é noite de milagre na tua vida. E se você crê, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos receber o pastor Juliano, amados. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Pode continuar sentado, fique à vontade. Aleluia. Abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 40. Para continuarmos recebendo esse maná do céu sobre a nossa vida. Você já notou, querido, que não é apenas uma campanha de 5 quintas-feiras. É algo projetado por Deus para mudar histórias, para mudar vidas. Então, se você chegou a esta campanha, a esse culto hoje, com uma expectativa pequena, já comece a aumentar, porque o mês de junho será o melhor mês da tua vida. O mês de junho será o mês de rompimento e de conquista em várias áreas de tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Marcos capítulo 1, versículo 40 diz: e aproximou-se dele um leproso que,
rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, o tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Nós lemos a história de um homem que tinha uma esposa, que tinha filhos, mas que de repente começa a sentir uma coceira na pele. Passado alguns dias, aquela coceira ela fica escura, começa a virar ferida, e a sua esposa diz: vá até o sacerdote, se apresenta a ele, mostra esta alergia, essa situação na tua pele. E esse homem se dirige até o sacerdote. Na época era como se fizesse uma análise ambiental, uma análise ali para ver se a pessoa pode ou não, se está bem ou não, se pode permanecer ou não no convívio. E a notícia que aquele homem recebe é a pior possível, porque o diagnóstico era que ele estava com lepra. Ou seja, a situação daquele homem começa a piorar. Não bastando isso, a lepra era algo muito grave naquela época. E aquele homem, ele precisa ficar isolado, fora da cidade. Naquele momento ele tem que deixar os seus bens, deixar sua esposa, seus filhos, tudo que ele possuía, todo o entendimento que ele tinha, de nada valia naquele momento. Porque naquele momento ele estava sendo expulso da sua própria casa. A situação que ele estava vivendo era uma situação desolada, pois não só a sua carne, o seu corpo físico estava doente, como também a sua vida espiritual, as suas emoções, os seus sentimentos estavam totalmente sendo esmagados. Assim como talvez quando você um dia entrou por aquela porta e olhou para a sua vida e também a tua vida estava dessa forma. Talvez a situação que você estava vivendo quando chegou aqui não era uma situação agradável. Talvez você sentia dor no seu corpo físico, ou pior, uma dor na tua alma. E hoje o Senhor te traz aqui para curar o teu corpo físico e a tua alma. Quando você passares pelo corredor de milagres hoje, não serão homens, mas a própria mão de Deus tocando em você. Desta noite não passa, desta noite não passa, e um milagre chegará sobre a tua vida. Aquele homem foi isolado em um lugar, em um leprosário, onde somente pessoas doentes, enfermas, estavam isolados de tudo. Aquele homem não podia nem mesmo ir no templo orar. Ele não podia mais nada naquele momento. Assim como, queridos, muitas vezes a lepra espiritual, ela é tão cruel com a nossa vida, que nós não temos mais ânimo para orar, para jejuar, para buscar a presença, para sentir a alegria do Senhor. Mas hoje você tem a oportunidade que aquele leproso teve, de ouvir falar de Jesus e se jogar nos pés dele. A Bíblia diz que ele não chegou de pé, ele não chegou e tentou falar com Jesus de pé. A Bíblia diz que ele se ajoelhou em um ato de adoração, em um ato de entrega. Foi muito bem ministrado pela pastora Alice antes de eu subir aqui, que é necessário de mim e de você um posicionamento em relação às situações que estamos enfrentando.
Um posicionamento que vai definir vitória ou derrota. Deus tem te chamado para um compromisso a mais com Ele. Deus tem te chamado para você entregar tudo a Ele. Aquele homem não tinha mais nada, não tinha mais família, não tinha mais a sua casa. Eu quero ver rapidamente aqui 3 fatores para que a cura acontecesse na vida do leproso. Primeiro, no versículo 40 diz: se queres, podes purificar-me. Ou seja, a fé daquele leproso foi o primeiro fator para que ele fosse curado. A fé que trouxe você aqui hoje é o primeiro fator que você fez para que o milagre de Deus acontecesse sobre a tua vida. A fé daquele leproso, ele sentia-se naquele momento imundo, porque a Bíblia não fala nem o nome dele, só fala que chamavam ele de imundo. Era a única coisa que ele ouvia quando alguém se atrevia a chegar perto dele. Imundo. Não tinha valor nenhum para aquelas pessoas. Assim como o diabo quer que você pense que você não tem valor, que você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Mas Deus te chamou para um propósito maior. Deus te chamou, queridos, porque Ele tem um propósito grande sobre a tua vida, mas é necessário você tomar um posicionamento e se render aos pés dEle. Parar de viver uma vida com Deus na superfície e mergulhar na presença dEle. Mergulhar na presença dEle, a deixar as coisas de lado, aquilo que não nos agrada de lado, e começar a focar naquilo que Deus tem nos colocado como princípio. Aquele homem, querido, ele teve algumas atitudes naquele momento. E eu quero que você entenda que nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer que em Deus não há limites. Antes de você passar por esse corredor, você deve entender e reconhecer as impurezas, os pecados, as falhas, os erros que estão sobre a tua vida. E por fim, você deve declarar que Deus fará o impossível na tua vida. Seja submisso à vontade de Deus. Reconheça que não há limites para o seu poder. Reconheça sua impureza e declare que o impossível virá pela fé. Segundo, fator muito importante para que a cura acontecesse na vida daquele leproso: o toque de amor. Versículo 41, parte A, diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Ninguém se atrevia a chegar perto, muito menos tocar. Mas Jesus não só chegou perto, como tocou. Porque aquele homem que não podia nem chegar perto da cidade, quando ele ouviu que Jesus estava lá, ele entrou na cidade. Ele entrou na cidade, ele começou a caminhar, ele começou a desviar para cá, desviar para lá. Talvez algumas pessoas tentavam atacar ele sem tocar, mas ele não parava. Ele usou a enfermidade que estava sobre a vida dele para chegar até Jesus. Eu estou doente, eu estou leproso, eu vou entrar, ninguém pode me tocar. Use a teu favor a luta, a dificuldade, a batalha que você está enfrentando, porque quanto mais luta, mais oramos, quanto mais luta, mais jejuamos, quanto mais luta, mais batalha, é aonde nós conhecemos e aonde Deus se revela para nós. Aquele homem entrou e chegou até a presença. Quando Jesus viu aquele homem tão sofrido, mas cheio de fé, não importa se você está aqui hoje
pensando nas lutas, nas batalhas. Talvez você esteja sofrido, mas o teu coração está cheio de fé. Minha esposa desceu agora há pouco desse altar, correndo para o hospital, porque o pai dela está desenganado. Um coração ferido, com o coração desmanchado, mas cheio de fé. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor se moveu em compaixão. O que é compaixão? É o amor em ação. Jesus não apenas respondeu verbalmente, mas agiu ao tocar no leproso. Nós não vamos aqui hoje, dirigido por Deus, agir apenas verbalmente. Quando você passar nesse corredor, você receberá um toque de Deus, um toque cheio de unção, um toque cheio da presença, e a enfermidade vai ser curada aqui. Seja ela no teu corpo físico, seja ela na tua mente, no teu espiritual, Deus te trouxe nesta noite para restaurar a tua vida. Se prepara, porque esta campanha, esse mês de junho, marcará a tua história. Como é bom receber um toque, como é bom receber um abraço, principalmente sendo de Jesus. E é isso que Ele vai fazer conosco hoje. Jesus vai te abraçar, e Ele não vai olhar para o teu pecado, para o teu erro, para a tua falha, para a tua lepra. Ele não vai te julgar, Ele vai ter compaixão, ou seja, é um amor em ação. Ele vai te amar e ter atitude de amor sobre a tua vida, te curando, te libertando, te abençoando. Pessoas que estão no cativeiro serão libertos nesta noite. Para nós encerrar, terceiro fator, para confirmar que Deus vai fazer hoje, o milagre foi imediato. Pastor, mas Deus não precisa de um dia, 2, 3, 4, 5. Deus precisa de um coração cheio de fé.